Alô. Boa noite a todos, senhoras e senhores presentes, para acompanhar a 6ª sessão especial da 15ª legislatura, a realizar-se em 13 de julho de 2011, comemorativa aos 100 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil. Dando início a esta solenidade, esta presidência tem a honra de convidar o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Jundiaí, Miguel Haddad, a tomar assento junto a esta mesa. Esta presidência agradece e registra a presença das seguintes autoridades, para os quais está reservado um espaço aqui na frente e que se sintam como se estivesse conosco nesta mesa. A doutora Fabiane da Silva Prado Palmerini, assessora parlamentar, representando neste ato o deputado federal, doutor Luiz Fernando Machado. O senhor Roberto Galafassi, que é assessor e neste ato representa o nosso deputado estadual, Ari Fossen. O senhor Fernando da Silva Oliveira, que também é assessor parlamentar, representando neste ato o deputado estadual Pedro Bigardi. E as demais autoridades que ainda não fizeram registro, sintam-se nominadas neste ato. Antes da gente abrir oficialmente os trabalhos desta noite primorosa, convido o nobre vereador Enivaldo Ramos de Freitas, o vereador Val Freitas, a conduzir a mesa os reverendíssimos senhores pastor Ezequias Soares da Silva, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém, em Jundiaí. Convidamos agora que o vereador Val traga o pastor Isaías Machado da Silva, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Bom Retiro, em Jundiaí. A que traga a compor a mesa com a gente o pastor José Caires de Lima, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Madureira, em Jundiaí. Neste ato, representado pelo pastor Napoleão Januário, daquele mesmo ministério. Gostaria de fazer aqui, nós vamos aguardar ainda por mais alguns minutos, o pastor José Wellington Bezerra da Costa, que é o presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil e da Assembleia de Deus Ministério Belém, em São Paulo. Nós estamos tentando um contato com ele, mas por enquanto não foi possível. Então, nós vamos dar seguimento à nossa sessão especial, enquanto aguardamos a presença do pastor José Wellington. Convido para que tome assento junto a esta mesa o vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que é o primeiro vice-presidente desta casa também e autor do requerimento da sessão especial que nós vamos ter esta noite. Então, por favor, vereador Val, componha conosco a mesa. Quero também citar a presença do senhor Romante Timóteo Júnior, assessor, nesse ato representando a senhora Penha Camunhas Martins, que é a secretária da Cultura na cidade de Jundiaí, bem como do senhor Eliel Rezende, que é representando o Edmar de Lima, que é vereador da Câmara Municipal de Oliveira. Louveira deve ser, né? Escreveram aqui Oliveira. Acho que é em respeito ao Julião aqui, que é Oliveira. Bem, assim, declaro abertos os trabalhos desta noite sob a proteção de Deus e solicito a minha primeira secretária,
senhora vereadora Ana Tonelli, proceder à chamada dos senhores vereadores. Pois não, senhor presidente. Vereadora Ana Tonelli, presente. Vereador Antônio Carlos Pereira Neto, vereador Doca, presente. Vereador Domingos Fontebasso, Presente. presente. Vereador Durval Orlato, Presente. presente. Vereador Enivaldo Ramos de Freitas, o vereador Val, presente. Vereador Fernando Manuel Bardi, vereador Gustavo Martinelli, Presente. presente. Vereador José Carlos Ferreira Dias, vereador Zé Dias, presente. Vereador José Galvão Braga Campos, vereador Tico. Vereador Júlio César de Oliveira, na presidência. Vereador Leandro Palmarini, presente. Vereador Marcelo Roberto Gastaldo, Presente. presente. Vereadora Marilena Negro, presente. Vereador Dr. Paulo Sérgio Martins, presente. Vereador Pastor Roberto Conde, presente. Vereador Silvermani, o segundo secretário, presente. Segunda chamada, senhor presidente. Vereador Dr. Fernando Manuel Bardi, ausente. Vereador José Galvão Braga Campos, ausente. Senhor presidente, 14 senhores vereadores presentes e 2 ausentes. Muito bem, primeira secretária, portanto, temos número legal. Vamos dar, então, seguimento à nossa sessão especial. Solicito agora que todos nós fiquemos em pé para que possamos juntos entoar o hino nacional brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico bravo retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, eis que eu sei a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada e idolatrada,
A Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil foi fundada em 18 de junho de 1911. E de lá até hoje, já com 100 anos de existência e realizações, nós nos encontramos aqui hoje reunidos para juntar nossas vozes a de tantos outros pelo Brasil afora, a fim de não só comemorar uma data tão marcante, mas, em primeiro lugar, para elevarmos nosso pensamento e nosso espírito até aquele que verdadeiramente é o grande responsável por tudo isso, aquele que a todos nós propiciou a vida e a vocação, aquele cujo nome é entoado por todas as bocas e em todos os corações, o nosso Senhor e Pai, que nos olha e nos protege com a sua luz maior, sua sabedoria e seu grande poder. E é nesse momento, para nos abraçarmos e nos congratularmos, larga e alegremente, mas também para louvar e agradecer a Deus por todas as suas bênçãos, e em especial pela possibilidade de podermos festejar, juntamente com os irmãos aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, os 100 anos de fundação, que nós estamos nesse momento reunidos. Nesse momento, convido o nobre vereador Enivaldo Ramos de Freitas, o vereador Val Freitas, autor do requerimento que, aprovado pelo plenário, tornou possível a realização dessa solenidade, para fazer uso da tribuna. Por favor, vereador Val. Senhor presidente, quero cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar o prefeito dessa cidade, Miguel Haddad, grande amigo de nossa Igreja Assembleia de Deus, cumprimentar o presidente da Assembleia de Deus, pastor Ezequiel Soares, presidente do Ministério do Belém, Assembleia de Deus, cumprimentar também o pastor Caires, na pessoa do pastor Napoleão, presidente da Igreja Assembleia de Deus Ministério Matureira, cumprimentar também o pastor Isaías. Bom Retiro, ministério. Tem que ser bom para ter um nome desse, né, pastor? Comentar a nossa primeira secretária, Ana Tonelli. Cumprimentar o segundo secretário, Silvio Hermani. Enfim, cumprimentar todos os vereadores. E nesse cumprimento, um cumprimento que Deus nos proporciona, um cumprimento de paz, uma paz que esta família assembleiana unida vem dissipando, vem mostrando a este mundo, que é uma paz que só Jesus, que nós pregamos, que pode nos dar. Uma noite memorável, 100 anos. E nesse cumprimento eu quero agradecer esta casa, irmãos, agradecer os nossos pares, um a um, que no momento que viram uma data tão solene, uma data tão importante, marcante, que muda, sim, a história de nosso país, não se negaram e aprovaram por unanimidade esta sessão. Eu faço aqui, pastores, um agradecimento especial a cada vereador. Ana Tonelli, Domingos Fontebasso, Fernando Bade, o nosso querido presidente Júlio César, Marcelo Gastaldo, Dr. Paulo Sérgio Martins, Silvio Hermani, querido Doca, uma figura, nosso professor da casa, Durval Orlato, Gustavo Martinelli, um jovem que chega aí trabalhando e já contribuindo muito, Leandro Palmarino, companheiro que senta junto comigo ali, irmãos, tem nos ajudado muito. O vereador Tico, que não pôde estar. A vereadora Marilena Guerreira, como a outra vereadora que temos aqui, 2 mulheres, mas, irmãos, vale por todos os homens que estão aqui. São lutadores, lutam por nossa cidade, como esta casa inteira. Temos vereadores que nunca se furtaram em contribuir na propagação do Evangelho. E sempre reconheceram as igrejas, em especial, sim, a Assembleia de Deus. Assembleia de Deus que hoje representa
10% da população brasileira. É um grande povo. Uma Assembleia de Deus que há 48 anos faço parte dela. Cresci assembleiano. E grande parte da minha vida aqui, em Jundiaí. De 48, mais de 30 aqui. E Deus tem nos abençoado muito como família. Por isso que eu falo nesta noite com uma grande emoção, porque é uma data marcante, porque é a minha família, é a nossa família assembleiana. E com gratidão, agradecendo essa casa, nosso presidente e todos os vereadores, por terem reconhecido e também proporcionado este evento. 100 anos. Uma igreja que tem um passado, que não tinha grande representatividade na sociedade. E hoje, com esses 10%, com senadores, deputados, governo, prefeitos, e nunca perdeu a identidade. Embora tenha crescido, mas continua falando que Jesus é o Salvador de nossas vidas e que Ele muda as vidas. Uma igreja que faz ação social, com faculdades, entidades sociais. Sou grato a Deus por participar desta família. E esta casa assinou esse requerimento, todos os vereadores, e aprovou por unanimidade, dizendo o seguinte: considerando que no dia 18 de junho de 1911, na cidade de Belém, estado do Pará, os missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren fundaram a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil. Considerando que em pouco tempo a mensagem de boas novas do Evangelho de Jesus Cristo foi alcançado em outros estados, cidades, vilarejos em todo o Brasil. Considerando que milhões de pessoas tocadas pelo poder do Evangelho e que hoje a Igreja Evangélica Assembleia de Deus está presente nos mais de 5.000 municípios brasileiros, tendo alcançado o número de mais de 20 milhões de fiéis. Considerando que desde a sua fundação a Assembleia de Deus atua transformando vidas, pois além de se preocupar com a salvação e ensino da Bíblia em suas igrejas, atua fortemente em áreas sociais e educacionais e na preservação dos padrões morais e éticos. Considerando que em todo o Brasil os cristãos desta denominação estão reunidos comemorando o centenário de muito sucesso e grandes conquistas, requeremos à presidência, na forma regimental, que seja consignado voto de congratulações com a Igreja Evangélica Assembleia de Deus pela comemoração do centenário de sua fundação no Brasil, dando ciência desta deliberação ao presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus. Sala de sessões e a data aqui. Este é o reconhecimento desta casa. Agradeço a Deus e agradeço esta casa e a honra de fazer parte da família assembleiana no Brasil. Muito obrigado. Muito bem. Continuando a nossa sessão especial, convido a fazer uso da palavra o prefeito municipal, prefeito Miguel Haddad, da cidade de Jundiaí. Com a palavra, o nosso prefeito. O senhor que sabe, prefeito, quer falar sentado? O senhor que sabe. Lembre do seu tempo de vereador nesta casa, prefeito, e use da tribuna, que o senhor tão bem o faz. Eu quero iniciar cumprimentando o presidente da casa, o Júlio César de Oliveira, cumprimentar o vereador Val, a pessoa cumprimento todos os vereadores e cumprimentá-lo, Val, pela iniciativa e pelo trabalho que desenvolve. Quero cumprimentar aqui o pastor Ezequias, cumprimentar o pastor Napoleão, o pastor Isaías, na pessoa cumprimento os pastores, as pessoas presentes. Cumprimentar aqui o pastor Serginho, na pessoa cumprimento o seu pai, que é centenário, né, que tem toda uma história. Quero cumprimentar aqui um pai especial, o Antônio, que é um frequentador da Câmara Municipal e que se faz presente todas as vezes junto com a sua filha.
cumprimentá-lo, cumprimentar as pessoas aqui presentes. A minha presença hoje, pastor, é para trazer aqui o reconhecimento, não só dos 100 anos, mas o reconhecimento de um trabalho que a igreja desenvolveu nesses últimos 100 anos. Eu que tive a felicidade de poder acompanhar de perto, todos esses anos de vida e de vida pública em especial, o desenvolvimento da igreja, o seu comprometimento, os resultados obtidos, o seu compromisso com a fé e o seu compromisso com o social. Não poderia estar aqui na noite de hoje falando em nome de toda a cidade de Jundiaí. Fiz questão de estar presente, fiz questão para trazer aqui o nosso reconhecimento da importância da igreja como um todo, em especial da Assembleia de Deus. Queira Deus que os próximos anos possamos estar comemorando 50, 200 e cada vez com uma igreja que participa, que interage, que integra e que muito ajuda na construção da cidade. Parabéns pelos 100 anos, mas, acima de tudo, parabéns pela sua história, pelo seu trabalho e pelo seu comprometimento. Nós aguardamos até agora para ver se contaríamos com a presença do pastor José Wellington. Como ele não ainda se fez presente entre nós, eu vou convidar para representar o pastor Wellington, José Wellington Bezerra da Costa, né, o reverendíssimo pastor, o pastor Sérgio Queiroz, para que componha conosco a mesa, pastor Serginho, tá? Representando nesse ato, então, o pastor José Wellington Bezerra da Costa, que é o digníssimo presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil e da Assembleia de Deus Ministério Belém, em São Paulo. Para que e já, pelo que me foi passado aqui, pastor Sérgio, o senhor é quem fará uso da palavra representando todas as igrejas, Assembleia de Deus aqui representada. Então, por favor, né, o pastor Sérgio Queiroz, representando então o pastor José Wellington, nesse momento, o senhor pode fazer uso da nossa tribuna, pastor. Me foi dito aqui, viu, pastor Serginho, que o senhor é filho, né, como o prefeito já fez menção também ao seu pai, ao patriarca da igreja aqui, com 101 anos, o pastor Eliseu, né? Perfeito. Então, puxa vida, é uma honra para esta casa também. Temos presente entre nós aqui o deputado Adilson Rossi, deputado estadual, bem como também eu gostaria de fazer menção ao representante do coronel Facchini, aqui presente entre nós. Então, muito obrigado pela presença do deputado Adilson Rossi. Não sei se o pastor José Wellington veio com o deputado. Não. Então, por favor, pastor Sérgio. Nobre companheiros, nobre prefeito, digna autoridade máxima desse município, nossos companheiros pastores, presidente da mesa, vereador Júlio, Val, nossos companheiros do Reino de Deus, pastores, meu pastor presidente, pastor Ezequias, é um prazer e também uma responsabilidade para nós, em poucas palavras, dizer de um movimento tão grande. E eu tenho certeza que a pessoa mais indicada seria o meu pastor presidente, pastor Ezequias Soares. Mas ele delegou para nós esta tarefa e o Val já declinou muito bem a evolução, melhor dizendo, dessa igreja,
e nós fazemos parte dela também, e somos honrados por isso. E esses 100 anos, queridos, não foi um 100 anos adquirido de qualquer maneira, foram 100 anos de luta, até os nossos pioneiros, de perseguição velada, com pedradas, com mortes, mas foi uma igreja que perseverou, porque até então, quando chegou, foi considerada uma doutrina estranha ao movimento que dominava, mas não foi com pedras, não foi com armas o contra-ataque, foi com amor, dedicação, carinho e com a ajuda do dono da igreja, do Senhor, que chegamos até aqui nesses 100 anos, para a sua glória. E a igreja nasceu num clima festivo. O livro de Atos nos mostra, por isso que a igreja é uma festa, e todos os seus membros são voluntários, muito embora a sociedade possa pensar que uma igreja evangélica, ela é ditatorial, ela parte do seu presidente, emana do seu presidente, tudo do seu presidente. Não, ela é uma igreja em cada qual tem oportunidade de subir na tribuna, e de falar, e de expressar aquilo que sente. Inclusive, não nesse censo, no penúltimo censo, uma entrevistada disse por que ela havia mudado para uma religião evangélica, podemos dizer assim, para uma igreja evangélica. Porque onde ela estava, ela não falava, não tinha direito a voto, vamos dizer assim. E ela se sentiu bacana, porque ela podia extravasar o que ela sentia numa igreja evangélica. Ela tinha esse direito. E todos têm esse direito. Muito pelo contrário, como eu acabei de dizer, alguém pensa que é um sistema episcopal, ditatorial, absolutamente. Todos têm o direito da fala. E nesse direito da fala é que as pessoas vão desenvolvendo seu ministério também. Vão desenvolvendo, vão se tornando diáconos, pastores, evangelistas, vão estudando. Não se faz um pastor do dia para a noite, não se faz um diácono do dia para a noite. É uma igreja, acima de tudo, que dá essa liberdade, mas não deixa de ter os seus estames, as suas normas, as suas regras. Mas isso não significa que ela é uma igreja que engessa a sua membresia. Podemos dizer que trabalha subliminarmente com a sua membresia, enfeitiçando a sua membresia, absolutamente. Ela cresce porque são valores que também são agregados à sociedade e se agregam à denominação e se sentem bem no meio. Não passam por nenhum processo de lavagem cerebral, mas sim por uma vontade pessoal, como aconteceu conosco. Eu quero servir, eu quero adorar, eu quero agradecer a Deus nesta casa. E aí sim, a Assembleia de Deus cresceu nesse clima. E o livro de Atos nos mostra esse modelo, esse padrão também. Diz o seguinte, que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, ou seja, no ensinamento dos pais da igreja. E também nessa comunhão, no partir do pão, na oração. Esse é o padrão de uma igreja evangélica até o dia de hoje. E havia temor em cada alma, ou seja, havia reverência em cada membresia. E todos que criam estavam juntos, tinham tudo em comum. Ou seja, ninguém dentro de uma sociedade evangélica é maior do que o outro, porque a Bíblia diz que eu devo considerar o outro maior que a mim mesmo. Portanto, é essa a nossa regra de fé. Considere você o menor, o outro maior a ti mesmo. Portanto, isto aqui está exarado na palavra de Deus. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas, sinais feitos pelos apóstolos, e todos criam, estavam juntos, tinham tudo em comum. E perseverando unanimemente todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, veja bem, louvando a Deus, caindo na graça do povo, e todos os dias acrescentava o Senhor, ou seja, o dono da igreja, aqueles que iam sendo salvos. Atos número 2, a partir do versículo 42. E como já disse muito bem o Val, esta igreja fundada por os suecos, Una Wingren e Daniel Berg, aqui chegaram, lutaram, sem saber o idioma, e perseveraram. E como eles perseveraram, eles ajudaram a igreja a chegar até os dias de hoje. Portanto, eu quero agradecer pela oportunidade, e que Deus possa estar abençoando. E 100 anos, também para nós, nós somos uma geração privilegiada, por estarmos cumprindo esses 100 anos da Assembleia de Deus no Brasil, crescendo na graça e no conhecimento, como disse no princípio, sem engessar ninguém. Todos têm liberdade de falar aquilo que sentem, o que Deus está no seu coração. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.
Tudo bem, pastor Sérgio Queiroz. Registramos já que se encontra entre nós, né, o pastor José Wellington Bezerra da Costa, que é o digníssimo presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Seja bem-vindo a esta casa, pastor José Wellington. Bem, então, já ouvimos o pastor Sérgio Queiroz, que estava representando o pastor José Wellington, mas com a presença do pastor José Wellington, na minha programação aqui, a fala seria do pastor José Wellington, e nós vamos pedir que ele nos honre com as suas palavras neste ato que estamos comemorando os 100 anos da Igreja Assembleia de Deus no Brasil, pastor José Wellington. Por favor. Senhor presidente, vereador Júlio César de Oliveira, o popular Julião, meu querido Val, nosso vereador, representante de nossa igreja nesta casa, ilustres senhores componentes desta mesa, senhores vereadores, irmãos pastores, amados da Igreja do Senhor, a nossa saudação é indispensável, a paz do Senhor. Devo, nesse instante, expressar a minha satisfação e dizer-me honrado pelo nosso vereador, pela realização desta sessão solene, quando estamos celebrando em todo este nosso Brasil continental os 100 anos da Assembleia de Deus. Senhor presidente, senhores vereadores, a Assembleia de Deus no Brasil tem o que comemorar. A nossa história é permeada de um princípio pequeno, com muito sofrimento, muitas perseguições, porém, o Deus do céu quis estender a sua mão sobre nós, e a semente que começou a ser semeada lá no estado do Pará, extremo norte do Brasil, Deus, pela sua bondade, fez se expandir em todo o território nacional. Eu dou graças a Deus, porque se há 100 anos atrás eram 2 estrangeiros que chegavam, mas chegavam de forma diferente. Todas as vezes que eu penso um pouco mais sobre a vinda de Daniel Berg e de Gunnar Vingre para o Brasil, eu entendo perfeitamente que houve uma direção direta de Deus. O Espírito Santo os enviou, pois eram, na verdade, 2 estrangeiros. Eles não tinham muitos dólares no bolso, eles não sabiam falar português, mas eles traziam uma alma em chamas com o fogo do Espírito Santo. E aqueles 2 homens, havia uma diferença entre a formação cultural de ambos. Enquanto um era um teólogo, o outro era um operário. Mas, quando o homem se coloca nas mãos de Deus, Deus faz o operário se igualar ao teólogo e usa ambos na sua mão. E o resultado é que, enquanto um trabalhava como caldeireiro para custear a escola do outro para aprender português,
o que aprendia à noite transferia o que aprendia para o seu companheiro. E logo quando eles começaram a balbuciar as primeiras palavras em português, eles colocaram uma frase que até hoje, após 100 anos, nós continuamos pregando: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, Jesus Cristo breve voltará para levar a igreja para o céu. Estas palavras tão simples, senhores, encontrou guarida no coração do nosso povo brasileiro. E hoje, devo dizer ao senhor presidente e aos senhores vereadores, que a Assembleia de Deus, ela tem o que nenhum dos vossos partidos políticos possui. Nós temos uma casa em quase todas as vilas de todos os municípios brasileiros. O senhor encontra uma Assembleia de Deus. E eu louvo a Deus porque em alguns lugares nós temos alguns prédios bonitos, suntuosos. Em outros não importa uma casa menor, humilde. Mas para nós o que vale é saber que ali há um homem cheio da graça de Deus, com unção do Espírito Santo, falando para o povo brasileiro: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Meus senhores, a Assembleia de Deus então está em todo este Brasil verde e amarelo. E Deus tem feito prosperar o nosso caminho, pois eu compreendo que o trabalho que fazemos, ele caminha paralelo àquilo que os senhores fazem nesta casa. Enquanto os senhores aqui estão a preparar leis para que o executivo, após aprovado, execute, nós, pastores, vamos nas ruas, nos bairros mais humildes, e ali trazer aquela criatura que estava fora da sociedade. Alguns que haviam se tornado párias para a nossa sociedade, mas o Evangelho, senhores, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nisto, nós pregamos e o Evangelho transforma. E aquele que ontem era um peso para o governo, era um prejuízo para a nossa nação, ele volta ao seio da sociedade, ele volta ao seio da sua família, ele torna-se um cidadão agora, também um contribuinte para a nossa nação. Eu louvo a Deus porque nós compreendemos que temos que fazer um trabalho, não só o trabalho espiritual, pois enquanto nós cuidamos do espírito, também cuidamos do corpo. E os senhores devem conhecer que a Assembleia de Deus em todo o Brasil, nós temos uma gama de trabalhos sociais, representados por hospitais, escolas, creches, faculdades, e, enfim, tudo aquilo que a nossa sociedade precisa e estiver no nosso alcance, a Assembleia de Deus está fazendo. Eu louvo a Deus porque Deus tem levantado nesta grande nação alguns milhões de assembleianos. Eu dizia a princípio, nós temos o que comemorar. Agradeço a Vossa Excelência, meu querido irmão e amigo, o vereador Enivaldo, pela realização desta solenidade. Quero também expressar a minha gratidão aos seus pares, que aprovaram a realização desta sessão solene. Agradecer ao nosso ilustre presidente por estabelecer este momento para que nós, os assembleanos, aqui em Jundiaí, pudéssemos agradecer a Deus e dizer em alto e bom som: aqui está também a Assembleia de Deus. Aqui Deus também colocou um homem de Deus. Nós estamos aqui, o pastor Ezequiel Soares, com o ministério, que tem feito um trabalho extraordinário nesta região. E nós estamos acompanhando de perto, com as nossas orações, seguindo sim, olhando para Jundiaí, São Paulo, para o Brasil,
E nós continuamos dizendo, não perdemos o nosso alvo. Jesus Cristo salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Muito obrigado. Muito bem, pastor José Wellington. Vamos agora, dando seguimento à nossa sessão especial aqui, procedermos à entrega, embora singelas, mas de merecidas homenagens que foram preparadas por esta casa. Eu vou fazer a leitura da placa que vai ser entregue a cada uma das igrejas aqui homenageadas. No centenário da fundação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a Câmara Municipal de Jundiaí reconhece publicamente a gloriosa trajetória da denominação cristã que tem resgatado a vida de milhares de brasileiros. Jundiaí, 13 de julho de 2011, vai assinada pela mesa composta por mim, vereador Júlio César de Oliveira, pela minha primeira secretária, a vereadora Ana Tonelli, e pelo meu segundo secretário, o vereador Silvio Hermani. E o primeiro a receber essa singela placa é o reverendíssimo pastor José Wellington Bezerra da Costa, digníssimo presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus, a quem eu tenho a honra de entregar essa placa comemorativa dos 100 anos, pastor José Wellington. Parabéns. Quero agora convidar o nobre vereador Enivaldo Ramos de Freitas, o vereador Val Freitas, para fazer a entrega de nossa homenagem também para o reverendíssimo pastor Ezequias Soares da Silva, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém, em Jundiaí. Convido agora a minha primeira secretária, a senhora vereadora Ana Tonelli, para fazer uma nova entrega de placa, desta feita para o reverendíssimo pastor Isaías Machado da Silva, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Bom Retiro, em Jundiaí. E, por fim, chamo o novo vereador, meu segundo secretário, o vereador Silvio Hermani, para que igualmente faça a entrega de mais uma homenagem, agora para o reverendíssimo pastor José Caires Lima, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Madureira e Jundiaí, que neste ato está sendo representado pelo reverendíssimo pastor Napoleão Januário, que também exerce suas atividades no Ministério Madureira. Por favor, vereador Silvio Hermani. Muito bem. A Câmara Municipal de Jundiaí rende, assim, de modo singelo, mas gratificante, a sua homenagem à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pelos seus 100 anos de existência e de desenvolvimento de importantes trabalhos no Brasil. Nesse instante, vou abrir a palavra aos vereadores, se alguém quiser se manifestar, senão nós estaremos encerrando este ato. Com a palavra, o pastor Roberto Conde Andrade.
Muito bem. Então, não havendo mais quem queira se manifestar entre os meus pares, vereadores e vereadoras, antes de encerrarmos os trabalhos, convido a todos a que entoemos o hino de Jundiaí. Ó terra querida, Jundiaí, teus filhos amantes são de ti. Que Deus abençoe eternamente esta terra onde nasci. Ó terra querida, Jundiaí, teus filhos amantes são de ti. Saudades me levam os que passam por aqui. Terra gentil, altruísta, de ti me orgulho, pois és bem paulista. Teus filhos com devoção marcham pra luta como heróis cheios de fé em sua oração. Que belas tardes amenas, que lindas noites felizes e serenas. Teu jardim é um paraíso, onde a mocidade sempre jovial com seu odor confunde o riso. Quem poderia imitar o teu céu com suas cores, com seus lindos fulgores, os teus campos, tuas flores? Só a natureza guiada pelo Criador é que pode pintar este arrebol que jamais me tardes ao pôr do sol. Terra querida, Jundiaí, teus filhos amantes são de ti. Que Deus abençoe eternamente esta terra onde nasci. Ó terra querida, Jundiaí, teus filhos amantes são de ti. Saudades me levam os que passam por aqui. Muito bem. Então, agradeço a presença das autoridades neste ato aqui, agradecendo em especial a presença do prefeito municipal Miguel Haddad, do deputado Adilson Rose, de todas as pessoas que se fizeram representar aqui, os deputados estaduais e o deputado federal da nossa cidade, bem como o vereador da cidade vizinha de Louveira, que nos honraram com o seu comparecimento. Agradeço a todos os membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, né, por esta oportunidade que nos foi dada aqui de honrarmos e de sermos honrados com a presença de vocês nesta casa de leis, para que junto com vocês pudéssemos comemorar o 100º aniversário da criação da Igreja Assembleia de Deus, né? É com muita honra que eu, como presidente desta casa, presidi este evento aqui, viu, pastor José Wellington? E a gente aprende no dia a dia, né, que cada um de nós aqui, no nosso país, ele é livre, ele é um país laico, mas que sem Deus nós não chegamos a lugar nenhum. Que cada um tenha Deus no seu coração e que a gente possa levar os ensinamentos que nós tivemos aqui nesta noite para toda a nossa vida. Agradeço aos funcionários da casa que me ajudaram bem junto com os meus pares a que tudo ocorresse dentro dessa tranquilidade que foi a sessão de hoje. E, enfim, com a graça divina, declaro encerrados os trabalhos desta noite. Muito obrigado pela presença de todos vocês.